Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, onde todas as semanas a gente traz informações realmente relevantes desse universo de banco de dados Oracle, tanto para quem está começando agora e quer começar do jeito certo, tanto para quem está no nível intermediário ali, já trabalha com Oracle, quer ir para o próximo nível, tanto para quem já é mais sênior, quem já trabalha com Oracle há muitos anos e quer estar atualizado com o cliente mais novo. Então, nosso comprometimento aqui é todos os dias estar trazendo realmente informações relevantes aqui no canal da DBOCM. E hoje eu estou trazendo basicamente uma dúvida que é uma dúvida muito comum para quem está começando, tá? Eu quero dar algumas dicas aqui fundamentais que você ficar até o final desse vídeo, cara, você vai ver que faz todo sentido realmente sobre como começar do zero no Oracle, tá? Eu vou dar realmente algumas dicas aqui, inclusive gratuitas, tá? Para que você realmente consiga começar do zero da forma mais eficiente, onde você vai conseguir ter mais resultados e conseguir evoluir, beleza? Então vamos lá, pessoal. Sobre como começar do zero no Oracle, né? Eu vejo que é uma dúvida muito comum de quem está realmente querendo iniciar nessa área. A gente sabe que é uma área que tem muitas oportunidades, excelentes salários, mas você realmente precisa entender como que você vai prosseguir de uma forma bem eficiente, exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Primeiro, lembrando dos pilares que a gente sempre fala, né? Você não vai ser um especialista em banco de dados Oracle vendo slides apenas. Você vai conseguir ser um especialista realmente colocando a mão na massa e fazendo a coisa acontecer, simulando projetos reais, tá? Por isso que eu acho que o modelo de educação hoje, ele é muito ineficiente, né? Porque a gente sabe que não é só videoaula, não é só simplesmente você assistir, ler um livro, não é só isso. É realmente você simular projetos reais, interagir com pessoas que trabalham no meio, trocar experiências. Hoje eu não acredito que você compre um curso, acho que você tem que comprar a experiência de pessoas realmente que fazem, que colocam a mão na massa, e é exatamente essa experiência que a gente está documentando aqui dentro do canal da DBOCM, beleza? Então, primeira coisa, cara, você não vai começar do zero e ter resultados expressivos simplesmente vendo a parte teórica. A parte teórica é importante, sim, mas ela sempre tem que estar vinculada à parte prática. Então, por isso, uma das primeiras coisas que a gente coloca aqui no canal da DBOCM é como você instala o Oracle do zero, como que você cria o seu laboratório de estudos, como que você tem o seu ambiente controlado para que você consiga testar. Esse é o primeiro passo. E aqui no canal da DBOCM hoje, se você não está inscrito ainda no nosso canal, cara, se inscreva, busque lá a DBOCM no YouTube, tá? Porque aqui a gente consegue trazer realmente todos os dias informações relevantes. Aqui nós criamos uma playlist, ó, de curso de banco de dados Oracle, tá? Então você tem uma playlist gratuita com várias aulas, tá? Se você está escutando isso nas plataformas de áudio, cara, vai no nosso canal do YouTube, busca lá, canal do DBOCM, que na página principal você vai ter curso banco de dados Oracle. E aqui você vai ter duas aulas que são fundamentais para você começar do zero, que é como instalar o Oracle Database 19c do zero, tá? Então, essa aqui é uma aula que simula a instalação do Oracle utilizando o VirtualBox. Gratuitamente está aqui, ó, 55 minutos de aula para você testar na prática. E, além disso, tem uma segunda aula que é como criar o seu laboratório para o OCP19 gratuitamente na Oracle Cloud. Cara, a Oracle hoje tem a cloud dela, né? Que ao invés de você criar um laboratório, uma máquina Linux na sua máquina utilizando o VirtualBox, você pode utilizar a cloud da Oracle. E lá na cloud da Oracle, você consegue ter um laboratório sem consumir recursos da sua máquina, você precisa ter requisitos grandes de memória, com o mínimo do mínimo, conseguindo acessar um browser aqui, cara, tem uma máquina mínima com 1 GB de memória, você já vai ter todo o necessário para conseguir montar seu laboratório, criando uma máquina Linux lá nos servidores da Oracle, lá dentro da cloud da Oracle. E aqui, cara, você tem os requisitos mínimos para você instalar o Oracle 19, fazer uma instalação do Oracle do zero e acessar da sua máquina, tá? Independente se você tem uma máquina Windows, Linux, Mac, cara, da sua máquina você vai ter um client, uma estação, onde você vai acessar remotamente lá no servidor Linux que você criou dentro da sua conta gratuita na Oracle Cloud, tá? Então, esse é o primeiro passo, cara. Para quem está começando do zero, cara, siga essas duas aulas, uma de 1h15, uma de 55, são 2 métodos, você vai escolher. Ou você vai... Claro, a conta da cloud você tem a questão de precisa ter um cartão de crédito. Mesmo sendo gratuito, você vai ter que formar um cartão de crédito. Às vezes pode dar algum erro. Então, por isso que eu sempre dou duas alternativas. Primeiro, como que eu instalo utilizando a VirtualBox, que aqui você tem que ter alguns requisitos, a gente até fala nessa aula. Ideal aí, pelo menos uns de 2 a 4 GB de memória, tá? Para que você consiga subir sua máquina virtual, uma máquina virtual com pelo menos 1 GB de memória, mas o recomendado é que seja 2, então o ideal é que seja
4 GB de memória, tá? Ou você ter a sua máquina utilizando a cloud, tá? Então, basicamente, esse é o primeiro passo para que você consiga evoluir. Depois nós temos outras aulas aqui dando os passos seguintes. O que é arquitetura multitenant, o que é o RMAN, como que você faz um shutdown em startup, o que é o local e sharing de undo dentro da arquitetura multitenant, o Oracle Net Services, onde muitas vezes o pessoal acha que o banco está fora, e muitas vezes é a configuração que você faz ali do listener, alguma coisa, então é importante que você entenda também o que é o RPM Based Database Installation, como usar a Fast Recovery Area. Então nós temos aulas aqui gratuitas e práticas para você que está começando do zero. Cara, a primeira coisa, você não precisa comprar curso para fazer isso, cara. Segue aqui no canal da DBOCM, escolhe um dos 2 métodos, ou criando uma máquina virtual, que você precisa um pouco mais de recursos na sua máquina, ou utilizando a cloud, que você já vai ver algumas coisas interessantes. Cloud hoje já é realidade e você pode criar uma conta gratuita para iniciar os seus primeiros passos, beleza? E aí, você está com algum problema com a questão de Linux? Ah, mas estou travado aqui em alguns comandos do Linux. Cara, curso básico de Linux, tá? Como instalar um Linux do zero, como conectar, exportar a parte gráfica a partir do Windows, tá? Uma aula aqui mostrando na prática. Como transferir arquivos da sua máquina Windows para o Linux. Como criar uma chave, isso aqui é utilizado na cloud, tá? Então, se você está utilizando o método de cloud, você vai ver que se você precisa criar uma chave pública e privada, e muitas vezes você vai ter que criar isso aqui no Linux. Como usar o editor de texto do VI, como instalar pacotes. Cara, nós temos um curso básico de Linux gratuitamente, tá? Aqui também uma aula reforçando aqui como criar a sua conta gratuitamente na OCI, que é a Oracle Cloud Infrastructure, tá? Então, aqui basicamente você vai ter todos os primeiros passos gratuitamente, cara. Se você quer começar do zero, como? Exatamente seguindo esse curso de banco de dados Oracle, e nós temos aqui materiais de apoio também de Linux para que você consiga evoluir. Por que Linux, tá? Linux é o sistema operacional mais utilizado quando se fala de servidores de banco de dados Oracle. É recomendado, é mais rápido do que um Oracle instalado em Windows. Então, cara, se prepare porque o mercado tem maior demanda. Independente se for banco de dados Oracle ou não, cara, hoje na área de tecnologia é fundamental quando se fala de servidores, quando se fala de cloud, que você tem conhecimento de Linux, beleza? Então, basicamente, são os primeiros passos. Depois que você tem o seu laboratório instalado e já consegue fazer os primeiros testes, o que é importante que você faça? Nós temos uma prova, a primeira prova de certificação hoje do OCP, do Oracle 19, é o OCP 19. E na primeira prova é a IZ 10082, tá? Na primeira prova, basicamente você tem 2 cursos recomendados para você começar. É um workshop de SQL e um workshop de administração. Cara, se você está começando do zero, o primeiro passo é você entender a administração do Oracle, como que instala do zero, como faz o shutdown, quais são os elementos da arquitetura, quais são os componentes do Oracle, então essa é a base. E SQL, cara, que é a linguagem basicamente para bancos de dados relacionais, né? Structured Query Language, tá? É uma linguagem estruturada aí para bancos de dados relacionais que você precisa saber também se você está falando de banco de dados Oracle. Então, esses são os primeiros passos, tá? Que muitas vezes na faculdade você não vai ter a profundidade do que é cobrado aqui na certificação Oracle, tá? Muitas vezes você não vai ter realmente na faculdade, a faculdade não vai te preparar para o mercado, mas esses são os primeiros passos para quem está começando nesse universo de banco de dados Oracle. E aí, o que você tem que entender que você precisa estudar, né? Quando se fala aqui de administração, workshop de administração do Oracle, basicamente entender a arquitetura do Oracle, entender como que você pode gerenciar uma database instance, entender como gerenciar usuários, roles e privilégios, entender como gerenciar o storage, entender como movimentar os dados, entender como acessar o Oracle Database com algumas ferramentas que são fornecidas pela Oracle, como configurar o Oracle Net Service, como gerenciar table spaces e data files. Cara, você vai ter que entender o que é isso. Impossível você que está começando do zero. Isso aqui é um tema bem iniciante que você precisa entender. Gerenciamento da undo, para que serve undo, como realmente para quando você utiliza, o que é feito lá dentro, cara, e às vezes a gente está fazendo alguns podcasts aqui, inclusive, tirando essas dúvidas também, restringindo e ordenando os dados, tá? E aqui já começa a entrar na parte de SQL, tá? Que é a manipulação dos dados, que é a linguagem, como que você consulta os dados do seu banco de dados Oracle, beleza? Então aqui basicamente sobre join, sobre set operation, sobre DDL, que é o Data Definition Language, o que é isso, quais são os comandos, gerenciamento de views, de diferentes time zones, toda a parte aqui de agregando grupo de função, subqueries e resolvendo queries, gerenciando tabelas utilizando DMLs, né? Que é basicamente o Data Manipulation Language, né? Que é um dos elementos que você tem dentro do SQL, gerenciamento sequence, sinônimos e índices e esquema objects, criando aí
tabelas temporárias, tá? Então, basicamente, esses são os primeiros passos. Cara, você vê que é muita coisa que está perdida e que não consegue seguir sozinho. Nós temos alguns treinamentos que a gente pega cada um desses tópicos e a gente consegue abordar esses tópicos na prática. A gente consegue te mostrar cada tópico que cai nessa prova de certificação aqui, a primeira prova 082, na prática. A gente pega esse tópico, vamos lá, essa é a teoria, essa é a prática, é assim que faz, simula projetos reais para que você consiga acelerar essa evolução. Beleza? Show de bola. O Celso Ramos, bom dia, Guilherme. Como criar o laboratório? Um passo a passo, mais didático para quem não tem ou tem algum conhecimento em banco de dados, mas não conhece os processos do Oracle para criar o banco de dados. Celso, quando você começa a estudar essas aulas aqui que eu falei, não sei se entrou aqui agora, tá? Eu acabei de falar isso, exatamente, nós temos 2 aulas aqui, gratuitas no canal do YouTube, tá? Onde aqui a gente mostra exatamente esse passo a passo. E quando você instala, você não vai entender tudo, normal. As peças só vão se encaixando quando você aprofundar nos outros tópicos da prova de certificação, tá? E se você é um aluno, cara, lá dentro da nossa plataforma de alunos, você vai primeiro instalar do zero, nem sempre você vai ter algumas dúvidas durante o processo, você pode perguntar dentro da comunidade de alunos, tá? Onde a gente vai te ajudar, onde, depois de instalado, você vai começar a entender o que é cada peça, quais são os processos backgrounds, quais são os mandatórios, quais são os opcionais. Mas é fundamental, se você é aluno, que você coloque lá na comunidade de alunos, que a gente vai responder cada uma das suas dúvidas. Se você está com essa dúvida, provavelmente, dificilmente não tem uma aula ainda gravada com a sua dúvida, a gente vai te mandar o link exatamente que responde a sua dúvida, que explica toda a questão dos processos. Beleza? Então, basicamente, o passo a passo, primeiro, cara, seguir next. Como que eu instalo o Oracle do zero? Ou utilizando a VirtualBox, ou utilizando a cloud da Oracle. Primeiro passo. Vai surgir dúvidas? Vai. Coloque lá na comunidade de alunos que a gente vai te responder. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Depois disso, você vai começar a entender quais são os elementos da arquitetura do Oracle. O que é um control file, o que é um redo, o que é um SP file, o que é uma table space, o que é um data file. E esse processo é normal. Mas é importante que você coloque sua dúvida lá na comunidade de alunos. Beleza? Então, pessoal, basicamente esse é o processo que eu queria mostrar para vocês, como começar do zero. Cara, ninguém aprende Oracle do zero na teoria. Você vai precisar colocar a mão na massa. Tá com algum erro, tá com alguma dificuldade, é um aluno da DBLCM, coloca lá na comunidade de alunos que a gente vai te ajudar. Beleza? Se você não é aluno, cara, fique ligado que em breve nós vamos abrir algumas vagas para conseguir te ajudar nesse sentido, tá? Então, se você não é aluno da DBOSM, cara, dentro do programa que a gente consegue te dar o suporte todas as semanas de tirar cada uma das suas dúvidas. Mas se você não perguntar, a gente não tem como te ajudar. A gente só vai te ajudar se realmente você colocar lá a sua dúvida dentro da comunidade de alunos. Se você não é aluno, cara, fique ligado que tá rolando todas as semanas workshops gratuitos, tirando suas dúvidas ao vivo, para que a gente consiga te ajudar nessa sua caminhada, beleza? Então, basicamente, depois de instalado, você realmente vai explorar os tópicos da prova 1Z0082, que é os tópicos relacionados à administração, entender a arquitetura do Oracle Database e tópicos relacionados a SQL, tá? Se você está começando do zero, cara, você precisa entender como administra o banco de dados Oracle e como que funciona essa parte de SQL dentro do Oracle Database, beleza? Espero que possa ter ajudado. Esse exatamente é o primeiro passo de como começar do zero no Oracle. Cara, crie o seu laboratório, comece a estudar a administração do Oracle Database e SQL, que são os primeiros passos realmente para quem está iniciando. Lembrando, pessoal, que esse conhecimento não é só a DBA que precisa saber, tá? Esses pontos aqui, o desenvolvedor precisa saber, principalmente a parte de SQL que ele vai usar diariamente, inclusive também como que funcionam os elementos do Oracle Database para que ele consiga entender a arquitetura, entender como que o Oracle funciona internamente, beleza? E esses são os pontos fundamentais dos primeiros passos. Lembrando que essa experiência aqui também vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. Então se inscreva nas nossas plataformas para que você não perca nenhum conteúdo que está rolando aqui no canal do DBOSM, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, se você for um aluno da DBOSM, coloca lá na comunidade, quando a gente vai fazer uma aula prática só para responder sua dúvida, ou um podcast, ou um vídeo novo exclusivo, só para poder realmente esclarecer todos esses pontos e levar a sua carreira para o próximo nível. Então, muito obrigado aqui pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!